Estamos de volta ao Manhã Viva de hoje, falando sobre consumismo infantil e trazendo dicas maravilhosas, né? Desde a alimentação, uma receitinha super legal, saudável, gostosa, que as crianças, os adolescentes que estão conosco participaram. E ainda continuam aqui a Fernanda e o Arthur. E a gente recebe também a artesã Wayne, é assim que fala? Isso Wayne da mesmo. Costa, artesã do ateliê Mel de Fulô, Isso. conosco no programa de hoje para contribuir também com esse assunto sobre consumismo infantil, trazendo uma atividade, né? Isso. Uma atividade bem lúdica, bem interessante que prende eles e faz eles também realizarem um trabalho. O que que a gente vai fazer, Wayne? Então, a nossa proposta, dentro dessa temática do consumo exacerbado, exagerado, a gente trouxe uma proposta de construção de uma tinta caseira. Olha só, Então, a proposta não é... vamos só pintar, vamos produzir uma tinta. Nós vamos fazer juntos, né? Então, a ideia é, não compre a tinta pronta. Ensine seu filho a fazer sua própria tinta. Olha só. É uma receita super fácil, super prática, não precisa ser levada ao fogo. Então, qualquer criança de qualquer idade pode fazer. Os ingredientes, vocês vão perceber que são coisas simples que a gente tem em casa. Eu posso falar sobre os ingredientes? Claro, vamos já passar então aqui. Então, a gente tem aqui a água, o sal e a farinha de trigo. Olha só, gente. A base água, da tinta sal e farinha é só de isso. trigo. Isso que vai fazer a tinta. E tudo frio, não precisa passar por nenhum processo, é só colocar na tigelinha e misturar. Muito bom. E como é que a gente vai pigmentar? Como é que a gente vai dar cor para essa tinta? A gente vai usar o corante de alimento. Então, farinha de trigo, sal, água e um corante. E um corante para pigmentar. Dependendo. E dentro dessa proposta, eu acho que a gente tem condições de ensinar para os nossos filhos vários valores, né? Só o fato de estar junto ali, né? Fazendo, produzindo. Seria muito bom que nós, como pais, mães, né, pudéssemos fazer junto com os filhos. Porque às vezes a gente até busca uma atividade e traz a condição para a criança fazer, para os nossos filhos fazerem, mas nós não sentamos para fazer junto. Então, acho que isso é algo que a família precisa resgatar, o fazer junto, ter tempo de qualidade com os filhos e construir junto com os filhos. Então, é uma atividade pedagógica, lúdica, contribui no desenvolvimento da criança, do adolescente, né? Quem não gosta de pintar, né? A pintura é uma atividade que pode contribuir na construção da criatividade, da sensibilidade, traz para a criança condições dela manifestar seus sentimentos, né? E importante a família ter também. E às vezes desenvolve um dom, né? Às vezes a criança também tem ela esse dom descobre. artístico de pintar e nem sabe, porque não tem exercitado. Isso, e deixar a criança livre para se manifestar, né? Porque muitas vezes a gente tem posturas castradoras com a criança, né? A criança pinta uma árvore cor-de-rosa, a gente quer corrigir, quer dizer que a árvore não pode ser cor-de-rosa. Mas a árvore pode ser da cor que ela quiser, a árvore é dela. É verdade. Né? Então, são esses movimentos, né, que a gente precisa aprender a fazer. Joia. Fernanda e Arthur, vocês já pintaram alguma vez um desenho, né? Já. Mas já produziram alguma vez uma tinta? Não. Aí, ó. Então, experiência novo para eles também. Vamos lá, Wayne, produzir. Olha, então nós trouxemos aqui algumas experiências que a gente fez com essa tinta em tecido e em papel. Tem um varalzinho aqui, né? Quem está em casa pode perceber. E é uma tinta... Esse pezinho bonitinho, mostra aqui Esse também. pezinho e as mãozinhas ali é da minha filha Helena, que tem 1 ano e 8 meses. Olha que Então, lindo. a gente fez uma experiência com ela em casa no domingo, eu e meu esposo. E ela participou também dessa experiência que foi nova pra gente também. Muito bacana. Gente, olha só, você que tem filha e criança em casa, faz essa experiência, né? Com certeza vai valer a pena. Então, eu vou pedir aos meus ajudantes. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos lá, Arthur. Você pode derramar para mim os primeiros secos, tá? Primeiro a farinha de trigo. Pode colocar aí, se você quiser usar a espátula para te ajudar. Agora pode colocar o sal. Dá uma misturadinha. Isso, vamos lá.
Qual a quantidade aí que você usou, hein? A quantidade, você vai usar a mesma medida. A mesma igual para todos. Você pode fazer, por exemplo, pode usar uma xícara, pode usar um copo de 200 ml, né? Importante não fazer grande quantidade. Nós precisamos ensinar também os nossos filhos a consumir o que é necessário. Vai produzir a tinta? Produz o que é necessário. Para não perder, né? Para não perder. E também porque ele pode vivenciar essa produção da tinta novamente outras vezes, né? Então, A aqui água eu também? usei essa porção pequena, que deve ter, acredito eu, que umas 100 gramas. Eu trouxe uma porção pequena para os meninos fazerem. Arthur, eu vou derramar água e você vai misturar, ok? Vamos lá? Essa tinta, como ela é de produtos alimentícios, vai parecer aí uma misturinha de bolo, de panqueca, vai lembrar um pouco. Então, ela vai dar um trabalhinho aqui para misturar. Mas é tranquilo, a criança pode colocar a mão se ela quiser. Pode amassar com as é mãos, até legal, né? Também é. Aqui eu acho que os meus ajudantes não vão querer colocar as mãos agora, mas não precisa. Pode ser com a espátula. Sempre lembrar, né, gente, que com criança, aqui eu trouxe o recipiente de vidro por uma questão estética aqui do programa. Mas em casa, sempre usar o plástico, né? Ter cuidado com o vasilhame, algo que não vai trazer nenhum risco para a criança, né? Lembrar disso. Vamos, Arthur, força! Então, só mistura aí para não ficar... Vai misturando aí até diluir, grosso, né, essas bolinhas e tal. E a gente vai fazer uma brincadeira. E algo importante na construção dessa tinta, que a gente pode contribuir no processo de alfabetização dos nossos filhos, né, das nossas crianças. Então, faz uma tarjazinha, escreve o nome da cor, a criança vai aprender as cores primárias, as cores secundárias, ela pode aprender a construir novas cores, né? Ficou muito bacaninha aqui, como você fez aqui, esses potinhos já com as tampinhas da cor. Pois é, e aqui a gente está reaproveitando um pote que a gente sempre compra, um requeijão. Então, às vezes, você tem uma embalagem que é forte, que é um plástico resistente, não precisa jogar fora, pode reaproveitar. Tá aqui, né? A gente precisa aprender também a diminuir o lixo das nossas casas, reaproveitar o que pode ser reaproveitável, né? Depois de Muito misturar, bom, então só acrescenta o corante? Isso, aí agora nós vamos pigmentar, E aí eu vou trazer minha outra ajudante para ela participar um pouco também, tá, Arthur? E aí a gente vai fazer uma brincadeira com essas 3 cores. Ah, vai misturar as cores. O que vocês acham que vai sair aí dessa combinação? Eu acho que vai sair meio que um roxo, assim. Um roxo? Não sei. E você, Arthur? Também acho um roxo. Um roxo? Vamos fazer então para ver? Que vai... Vamos lá. Pode abrir o vidrinho, coloca um pouquinho de cada cor. Quer ajudar, Arthur? Pode abrir também um deles. Isso, pode ir. Pode colocar um pouquinho mais, tá bom. Coloca um pouquinho do laranja também. Tá bom, Arthur? Tá ótimo. E aí a gente pode trabalhar nessa questão também da quantidade com a criança, né? Mais pigmento, cores mais fortes, menos pigmento, cores mais fracas. Vamos misturar isso aí para ver o que vai dar? E essa da mistura das cores também é uma forma de aprender, né? Que cor com qual cor que dá tal. Exatamente. Que nem a gente sabe muito, né? Muitos de nós já até esquecemos, né? Mas é uma experiência, inclusive, para os próprios adultos vivenciarem. Nossa, vai ficar né? verde, ó. Não é roxo, Será não. que vai ficar verde? Tá parecendo. Vamos lá. O que vai acontecer aqui, aí? Fernanda, olha só. Vamos misturado. Que diferente, muito bom, hein? Bacana. Essa receitinha de produzir a tinta em casa. Além de pintar, você faz a tinta e já usa ela para essa atividade. Doutora Cristina, esse tipo de atividade contribui para diminuir o consumismo na fase da infância? Contribui muito mais do que diminuir o consumismo, né? Além de diminuir o consumismo, trabalha questões cognitivas, as funções executivas, que são importantes, que é a função da previsão, da elaboração, né? Quando ela mede a quantidade ali, ela está fazendo um planejamento, né? Ela está tendo uma estratégia para poder chegar naquela cor.
é misturar assim assado, é pôr tantos pinguinhos de tinta, tanta quantidade de água. Isso trabalha com as funções executivas da criança. Então, além do consumismo, trabalha funções executivas, trabalha a questão do afeto, porque se isso for feito com a família, por exemplo... É bem amplo, né? É bem amplo. A riqueza de tudo isso. A arte não tem como a gente não gostar para a criança, porque a criança às vezes não expressa verbalmente alguma coisa, mas ela expressa através da arte. É verdade. E enquanto eles vão terminando aqui de misturar também, de produzir, já está pronto então? Tá pronta. Misturado. Tem mais perguntas das pessoas que estão em casa também para a doutora Cristina sobre esse assunto, né, do consumismo infantil, essa preocupação. Então, a tinta já está pronta aqui, a mistura foi feita, a gente achou que era roxo, mas foi verde. Olha a surpresa. Ficou um verde, inclusive, bem vivo, bem bonito. Daqui a pouquinho a gente continua aqui com eles nesse artesanato, mas vamos ver o que as pessoas em casa querem saber sobre esse assunto. As crianças hoje sofrem muita pressão em relação ao consumo. Esses problemas é dos pais? O consumismo pode atrapalhar o desenvolvimento infantil? Olha só, doutora Cristina, duas perguntas. Sim. O problema é dos pais também, né? Principalmente dos pais. Porque a propaganda, o consumismo, a estimulação do consumo pela indústria vai existir sempre. Apesar de ter uma legislação agora, eles ainda têm algumas questões que eles podem trabalhar. Mas a responsabilidade de tirar a criança de frente à televisão, de administrar o uso do tablet, o uso do computador, é dos pais. Além do mais, não é a criança que tem o cartão de crédito e o dinheiro para comprar. É os pais que vão nas lojas e compram para as crianças. Criança não compra, quem compra são os pais. Então, a responsabilidade é deles, sim. Mas é claro que é de toda a sociedade, são dos políticos, dos governos, para fazerem as novas legislações, né? Para a gente controlar essa questão da publicidade. E sim, o consumismo atrapalha sim o desenvolvimento infantil. Porque, como eu disse antes, o consumismo, quando a criança deixa de brincar, deixa de fazer arte, deixa de conviver afetivamente com sua família, porque o consumo não deixa, porque o pai tem que trabalhar 24 horas por dia, a mãe tem que trabalhar muito para poder comprar. A criança, por sua vez, vai trocando presente por afeto e pedindo presente porque não tem afeto. Você imagina, é claro que vai atrapalhar muito o desenvolvimento infantil dessa criança. E a adultização vem coroar, né, esse prejuízo, né, para a criança. Que uma criança adultizada é adulta por fora, mas ela é uma criança imatura. Tem que ter muito cuidado também, gente, com as marcas, né? As crianças estão muito influenciadas e muito presas a isso. Ah, marca tal, propaganda tal, que atrai tanto. E principalmente, às vezes, vai comprar uma comida porque tem um brinquedo junto. Sim. Então, assim, ela não está comprando alimentação. Ela está sendo influenciada também, enganada, às vezes, por aquilo que está sendo embutido por trás. Está sendo induzida, inclusive, com valores, né? Por exemplo, compre tal coisa e venha ser feliz, por exemplo. Né? A propaganda é tão má que usa a felicidade, limita que usa a saúde, que usa o modelo, por exemplo. Se você não comprar isso, você não vai ser um herói. Né? Então, a criança quer ser o herói, ela vai e compra, pede para comprar desesperadamente porque ela quer ser herói. A menina quer ser princesa. Então, eles usam muito esses valores para poder induzir a criança ao consumo. Vão deturpando aquilo que é sagrado e importante. Exato. E aqui a tinta foi feita, Wayne, e a gente já tinha a opção aqui de outros corantes que você trouxe a mesma tinta, só que de outras cores. Já pigmentada em quantidades menores, mas para a criança ter a variação, né, de cores, várias cores. Essa tinta, ela fica com uma textura. Uhum. Então, as crianças menores, elas vão também vivenciar essa experiência da textura também, né? Então, não é uma tinta diluída, como é uma tinta produzida artificialmente, e até sinteticamente. proposital, que fique assim. Também proposital. Se ela for fazer com a mão, por exemplo, vai sentir. Se ela for pintar com as mãos, trabalhar com as mãos, ela vai sentir essa textura, essa tinta. Não tem risco nenhum para a criança, né? Só tomar cuidado com crianças que ainda estão na fase da oralidade,
Embora essa tinta não seja saborosa, né? Mas também não é se a tão criança, prejudicial. mas se caso ela leve na boca, não tem nenhum problema, Sim, né? são coisas comestíveis. Para as crianças menores, entre 2 e 4 anos, o ideal é você estar bem pertinho mesmo, supervisionando. Para uma criança maior, você até pode trabalhar com ela e deixar ela trabalhando sozinha e não ficar nessa supervisão o tempo todo. Mas é importante Às que vezes a gente... eles vêm só mostrar o resultado, né? Quando vai Isso. terminando, olha mãe, como que ficou, tia, ou quem esteja E é importante acompanhando. falar sobre isso, né? Sobre o resultado, o produto do trabalho da criança. Importante a família valorizar isso, né? Faz um varalzinho no quarto, na sala, deixa exposto, né? Expostos os trabalhos, elogia, né? A gente precisa retomar essas questões que foram deixadas de lado, como, né, a Cristina falou, quantas vezes a família está em casa e não interage, Exatamente. não conversa, né? Exatamente. Então fica aquele monte de gente em casa, cada um no seu aparelhinho, Exatamente. e não dialoga, não, né? E o elogio é uma coisa importante também, É né? verdade. O que é que você achou, Arthur, dessa tinta nova que você Muito acabou de legal, aprender? muito legal. É diferente das outras que a gente compra. Parece que é meio areado, sabe? Sim, É muito legal. é por causa da textura mesmo. Então, eles vão terminando aqui de pintar esse trabalhinho. Já quero agradecer a Wayne Eu que agradeço. pela sua participação, pela sua Muito dica bom. tão importante, com certeza vai contribuir para muitas famílias estarem também desenvolvendo esse tipo de atividade com os filhos. Obrigada, doutora Cristina. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho, você. Tem mais alguma mensagem final que a senhora não falou dentro desse assunto que queira deixar para as pessoas que estão em casa nesse último momento? Sim, eu gostaria de falar o seguinte, não existe nada como a presença da família na vida da criança. Não tem brinquedo, não tem comida, não tem nada supervalorizado pela mídia que possa aplacar e substituir isso. Então, a presença é super importante, é ser mesmo, em prol do ter. Então, é a presença, é o diálogo e as atividades junto com a família. A gente fica por aqui, o Manhã Viva está encerrando e as nossas crianças vão terminando de finalizar aqui a sua arte. Deus abençoe, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada.